Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente terça-feira, que Deus te cubra de ricas bênçãos e que você viva o extraordinário de Deus. Pronto para mais uma porção de sabedoria? Quantas coisas nós temos aprendido nesses últimos tempos, né? Deus tem nos ensinado conforme a tua palavra, e a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? E temos aqui conselhos de sabedoria nos ensinando nossas relações comerciais, como falar, como identificar uma pessoa que desagrada a Deus, como identificar uma pessoa que é justa, né? A gente está aprendendo, né, cada dia um pouco, e que tenha sido dias de crescimento para você e para a sua história de vida, tá bom? Então vamos orar, agradecer ao Pai por mais um dia. Pai, a Ti rendemos graça, bendito seja. Obrigado, Senhor nosso Deus. Se não fossem as Suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Apresentamos este dia diante do Senhor, e o Senhor nos abençoe, nos guarde, seja conosco, livra-nos de todo mal, nos instrui nessa meditação e nos ensina para alcançarmos um coração sábio diante, Pai, do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, continuar lendo o Provérbios 18, do 13 ao 24, que diz assim: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Eu até comentei isso ontem, né? Às vezes a gente acaba interrompendo, né? A gente não deixa a pessoa concluir o raciocínio, não deixa falar. Ah, mas ela tá falando algo que eu não gosto, ela tá falando de política e tal. Deixa ela falar, né? Depois que ela falar, você vai pensar, fala, olha, se eu falar tal coisa, eu vou caçar briga com ela, né? E se eu resolver colocar a minha, se eu colocar a minha posição, eu vou caçar briga com ela. Se eu falar outra coisa, talvez ela vai falar, vai tentar quebrar a minha fala, digamos assim. A pergunta é, vale a pena eu compartilhar esse meu conhecimento, criar uma briga, uma inimizade desnecessária para alguém que não quer aprender? Por quê? Porque quem responde antes de ouvir a resposta é tolo, passa vergonha. Por quê? Porque às vezes ele vai falar algo e você vai concluir outra coisa. Você entende? Então, pense bem, né? Antes de interromper alguém, deixa ele falar, espera ele falar. E quando alguém estiver tentando te interromper, fala assim, deixa eu concluir meu raciocínio. Aí você fala bem assim, fala com toda a educação. Deixa eu só concluir meu raciocínio e você já pode falar. E aí você conclua o seu raciocínio, tá bom? A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Então veja, isso vale não só para o doente físico, mas para o doente de alma. Ele está às vezes com depressão, sem vontade de viver, né? Sem querer fazer as coisas, então ele não tem mais motivo, ele já perdeu a esperança. Então ele precisa de vontade, né? Então a gente precisa achar a vontade. Qual é hoje a vontade que nos faz viver? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Então Ele é essa vontade. Que possamos ter essa vontade de viver todos os dias para a glória de Deus, mesmo que sejamos doentes nos nossos corpos físicos ou doentes na nossa alma. Pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então veja, uma pessoa que tem sabedoria, ela sempre quer adquirir conhecimento. Então ela sempre está esperando algo novo, né? Eu mesmo, às vezes eu quero ter tanto conhecimento que eu vejo um livro, às vezes eu vejo e falo, nossa, aqui custa R$ 500. Aí eu penso, mas será que eu vou conseguir aprender esse ano sobre isso, né? E aí eu faço uma programação, por exemplo, eu tenho uma programação para 2024, permitindo o Senhor Deus, né? Eu tenho estudado, eu já tenho uma formação livre em teologia, né? Eu sou bacharel em direito, né? Tenho a OAB, como muitos de vocês sabem, eu não exerço advocacia, né? Porque isso eu acredito que ia me atrapalhar no ministério da palavra, pelo menos nesse momento, né? Então eu tenho um trabalho secular, digamos assim, e então eu tenho formação em direito, eu tenho formação em teologia livre, já fiz cursos, né, cursos médios, né, básico de teologia, né. Eu estou estudando um outro seminário teológico, né, que a minha programação é para terminar esse ano, né. Então eu estou sempre em busca de atualização, em busca de conhecimento, né. E tem já um grupo de livros aí que eu vou comprar que vai me agregar no conhecimento ministerial, né. Que ele já está lá esperando só eu dar o puff, né, fazer o pagamento. Mas por quê? Porque
quem vive a sabedoria de Deus quer sempre aprender mais. Eu quero aprender com grandes homens e mulheres de Deus para eu crescer na sabedoria e no conhecimento e ser útil ao meu Deus. Eu quero ser útil. Útil em que sentido? Abençoando meus irmãos. Então eu quero estar sempre aprendendo, né? E às vezes a gente não gosta de ficar parado. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. E é verdade, tá? Eu já até ensinei isso no altar já. Por quê? Porque é isso que fala. Quando você quer ter a atenção de alguém, dê presente para essa pessoa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, eu sempre levo presente para uma pessoa que trabalha no SUS, não sei, né? E aí quando ela vai lá para receber um atendimento, quando essa pessoa vê ela, essa pessoa já passa ela. Por quê? Porque ela sempre deu um agrado, sempre deu um presentinho, né? Então ela se tornou uma pessoa especial, entendeu? Então assim, se você vai falar com alguém importante, leve um presente. Esse presente vai quebrar um gelo, vai quebrar algo, tá? Às vezes você precisa falar, sei lá, com um governador, com um deputado, um prefeito, né? Ou um pastor, uma autoridade espiritual. Você fala, mas pastor, não, meu irmão, um pastor é muito mais autoridade do que as autoridades civis. Por quê? Porque ele é autoridade no reino, né? Então assim, seja uma bênção, abençoe, né? E você vai ver que isso aí abre portas, né? Ofertas abrem portas que você não tem ideia, tá? Tô dizendo que o pastor não deve esperar isso. De fato, o coração dele não deve estar nisso. Mas o seu coração deve ser avarento e não querer presentear pessoas, entendeu o que eu tô falando? Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Então veja, quando a pessoa começa a se defender, num primeiro momento você fala, nossa, essa pessoa tem razão, coitadinho dela, né? E aí vem a pessoa e começa a interpelá-la na defesa, para falar, não, vamos compreender melhor a sua defesa. E aí é que a gente vai descobrir se realmente essa pessoa tem razão. Então, quando você ouvir alguém se defendendo, debatendo algo, às vezes uma pessoa te fez um mal e você for falar com ela se defender, questione ela. Tenta entender o porquê. Porque aí você vai poder descobrir o real motivo do porquê que ela fez aquela coisa. E aí você vai poder julgar segundo a reta justiça, né? A Bíblia diz que nós devemos perdoar a todos, mas existem pessoas que ainda não têm maturidade para voltar para as nossas vidas. E é esse que é o julgamento. Essa pessoa está apta a voltar para a minha vida? Não, não está. Então, ela ainda precisa ser tratada mais um pouco. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com dados sagrados pode resolver a questão. Então, você imagina, dois grandes poderosos, duas grandes autoridades, autoridades civis, autoridades eclesiásticas, né? Então, assim, como se resolve quando os dois têm problema, quando os dois têm uma lide, né? Ele está dizendo assim, dados sagrados, está dizendo assim, só com uma intervenção divina, né? Então, assim, precisa de um subterfúgio, precisa de algo para que essa questão dos dois possa ser resolvida, porque os dois têm razão, os dois têm poder. E aí, como que fica, né? Então, às vezes a gente tem que evocar alguma coisa que possa ajudar a resolver essa questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, aprenda algo. Você tinha um grande amigo e esse amigo se ofendeu com algo que você falou, ou você se ofendeu com algo que ele falou. Está dizendo o seguinte, é mais fácil você entrar numa fortaleza, um lugar cheio de soldado, é muito mais fácil do que você conquistar essa amizade novamente. Por quê? Porque discussões estragam amizades. Falar, mas amigo tem que discutir. Não é o que o texto diz. Os amigos têm que sentar, conversar e resolver, mas quando eles discutem, quando eles entram num debate mais acalorado, provavelmente a amizade vai se encerrar. E é difícil reconquistá-la, não é? Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. E isso aqui é algo assim que muitos não vigiam, né? Que é o que? A fala. E ele vai concluir, né, no 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Lendo, a gente lê na outra versão, né? A gente lê na versão, normalmente Almeida Corrigida, que vai falar o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito.
A morte e a vida estão no poder da língua, né? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então veja, nós devemos vigiar com o que nós falamos, entendendo que a nossa fala pode gerar vida ou morte. Quando eu falo algo, quando eu solto um palavrão, quando eu falo mal de alguém, quando eu lanço um destino profético em alguém, né, eu posso destruir essa vida. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos abençoar. Eu falo abençoe. Por quê? Porque lance vida, não seja você um lançador de morte. Lance vida, lance vida, lance vida. A pessoa não merece, não interessa, lança a vida. Não é o que ela é o que você é a essência que você carrega. Às vezes você fala, mas essa pessoa merece toda a sorte ruim, deixa Deus tratar com ela, mas você entende? Porque Deus é o justo juiz. Mas a ordem para você é abençoe, fale bem, ore. Não é isso que diz a palavra? Faz o que Deus manda, tá bom? Quem acha uma esposa encontra felicidade e recebe uma bênção de Deus, o Senhor. Isso é verdade. Eu falo por mim mesmo. Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa, né? E eu vejo assim que não tinha outra pessoa para Ele me dar, uma pessoa que me completa, né? Uma pessoa que está ali comigo, batalhando as batalhas, me ajudando, me aconselhando, às vezes me ouvindo, né? Às vezes vendo as minhas indignações. E ela está ali comigo do meu lado e a gente está junto crescendo, sendo abençoado junto. Então, quem encontra uma esposa encontrou a felicidade, né? Então, a gente fala, onde está a felicidade? Está em carros? Está em dinheiro? Está em casas? Então está numa pessoa. Você encontrar alguém que vai compartilhar com você um destino é uma das maiores felicidades, é uma bênção, é uma dádiva de Deus na nossa vida. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria, né? Então, quando você vê uma pessoa pobre, Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Então, uma pessoa pobre, eu tenho dois sentidos. Uma pessoa pobre mesmo, de estrutura financeira, né? E é o que o texto está falando, mas eu também tenho um pobre de espírito, que é aquela pessoa que até tem um bem, mas ele se porta como alguém que é sempre um devedor. Ele reconhece a sua falha, ele reconhece a sua debilitação, ele reconhece que ele está sempre em débito com o Pai. Então, ele vai ter uma maneira comedida, porque ele sabe que Deus está avaliando os seus passos. Então, na hora que ele manifesta, olha, vocês me dão licença, eu posso falar? Posso? Né? Já o rico não. É isso, não sei o quê. Então, a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ela não quer saber. E ela vai ser grossa, vai ser difícil, né? Que Deus trate os soberbos e orgulhosos. E para encerrar a de hoje, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. E aí? Você já teve amigos que ficou 1, 2 anos na sua vida e nunca mais ficou? Pois é, eu também já tive. Mas você já teve aqueles amigos assim que já passou anos e anos e anos e vocês estão juntos? Pois é. Então assim, existem amigos que ocupam um espaço no nosso coração que nem nossos irmãos conseguem ocupar, né? Então isso é uma verdade. Então que Deus nos dê verdadeiras amizades, né? Amigo mesmo que a gente pode contar, a gente pode confiar, né? Pessoas que vão estar orando pela gente, nos abençoando, né? Gente, eu acho que eu não passei os textos para vocês, né? Tô vendo aqui, parece que eu não passei os textos. Se eu não passei, me perdoe, né? Eu fico vendo o aplicativo aqui e eu pensei que tinha passado para vocês. Me perdoem de coração mesmo, né? Mas vocês acompanharam a leitura e eu creio que ministrou ao coração de vocês, amém? Vamos então estar orando, agradecendo ao bom Deus pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós. Pai, no nome de Jesus, rendemos graça a Ti. Que o Senhor nos ensine, Pai, a usar a nossa boca para fazer coisas boas, declarar bênçãos, declarar o Teu favor sobre essa terra. Pai, que possamos ser um manancial de águas vivas, Senhor. Tira de nós todo o mal. Que o Senhor nos ajude a viver mais um dia na Tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória ao bom Deus, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Que o Senhor te abençoe ricamente. Um grande e forte abraço e fique na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.